come This before you, conference will now be recorded. Jesus, for the opportunity to be in your presence. We thank you, Lord Jesus, for another opportunity to hear your word this day. Heavenly Father, we ask that you would anoint Mac today and that you would anoint us, that we may hear everything that you have for us and understand everything that you have for us. In Jesus' name we pray. Amen. A paz do Senhor. Praise the Lord, everyone. O Senhor junto com vocês. Amém? E vamos abrir o nosso coração, os nossos ouvidos para ver o que o Senhor tem para nós nesta manhã. Amen. I'm glad I can share the word with you all this morning. Eu estou contente em compartilhar a palavra de Deus com todos nesta manhã. I pray that something I say today will help somebody and encourage somebody. E eu oro para que o que eu vou transmitir hoje possa ajudar alguém e edificar a sua vida. Usually whenever I prepare my devotions or sermons, it's usually comes from my daily reading or whatever I'm studying at that moment. Normalmente, quando eu preparo para dar um devocional, sempre, ou uma pregação, sempre vem do minha leitura diária ou aquilo que eu estou estudando na palavra. But today, it's actually coming from my schoolwork in college. Mas hoje, eu tirei o meu devocional do meu trabalho na escola, na faculdade. I recently had a paper due in a psychology class. Eu recentemente tive que escrever uma redação da classe de psicologia. And the topic I wrote about, I found could be translated in a very biblical way. E o tópico que eu escrevi, descobri que pode ser como que traduzido de uma maneira ou colocado de uma maneira bíblica. So before we get into the word, let me introduce you to a psychology term. Então, antes da gente começar a ler a palavra, de apresentar um termo da psicologia. And it comes from this man named Abraham Maslow. E esse vem de um homem chamado Abraham Maslow. And it's called the hierarchy of needs. I wrote it down right there. E chama a hierarquia das necessidades. And basically what this idea is it tells us what our needs are. E basicamente isso aqui é dizendo o que é as nossas necessidades básicas. And it's a list of 5 things from the biggest needs to the least. E é uma lista de 5 coisas, das necessidades maiores das menores. And at the bottom are needs like food and shelter and those important things. E tem como comida, a alimentação, o teto sobre a nossa cabeça, umas coisas assim, por exemplo. And then it goes up to things like safety. E aí sobe de segurança. But today I want to talk about the need at the very top of the list. Mas hoje eu quero falar sobre a necessidade que está no top da lista, em primeiro lugar. Most people forget about this need. E muitas pessoas esquecem sobre essa necessidade. But it's actually very important to us as humans. Mas é muito importante para nós, o ser humano. It's called self-actualization. I wrote that down as well. Autorrealização. And so what does this word mean? O que isso significa? Basically what Abraham Maslow was saying, basicamente o que ele estava dizendo, that every single human has a
a desire within us to reach our full potential. Que cada ser humano foi criado e tem um desejo dentro dele de alcançar o seu potencial máximo. Whenever I read it originally, I thought, oh my goodness, this is saying that we all have a call to greatness within us. E quando eu li, eu falei, uau, isso aqui, se eu coloco isso do lado espiritual, está dizendo de que todos nós temos um chamado para ser excelente para Deus. Maslow uses the example of a musician. E o professor Abraão, ele fala de um exemplo do músico. And he says, if that musician will ever be happy or find inner peace, it's because he will play music. Se aquele músico, se ele encontra como que a paz interior, é porque ele está tocando e fazendo aquilo que é o chamado dele. But if he does not fulfill that calling, and he, for example, works at a bank, he will not find that happiness. Mas se ele não atende o chamado de ser músico com excelência, e ele vai trabalhar, por exemplo, num banco, ele não vai ter aquele gozo que ele poderia ter. This is the same as the Word of God. This relates to us the same in our Christian life. E isso se relata da mesma forma na nossa vida cristã. We all have a calling within us to be great. Nós todos temos um chamado dentro de nós. We all have a calling and a pull to. We all have a pull to fulfill our potential. Ter chamado e algo que nos puxa ou nos empurra para alcançar o nosso potencial que Deus pôs dentro de nós. But just like Maslow showed us, not everybody will fulfill that calling. Mas como esse professor, não são todas as pessoas que alcançam e chega ao seu potencial, ao seu chamado. The professor said that he believed that only 10% of people will reach this stage. E ele disse que apenas 10% da humanidade chega ao seu potencial intencionado que Deus criou nós para sermos. Why do so many people not run after their calling and run after the greatness within them? Por que tantas pessoas não correm para o seu chamado, não atende aquilo que Deus colocou dentro deles para ser? And I believe it's because they get stuck in the middle. E eu creio que muitas vezes eles ficam estagnados no meio. That they get comfortable and static. Eles ficam confortáveis onde estão. Revelations 3:16. Vamos ler Apocalipse 3:16. This is a popular verse about being mediocre. Isso aqui é um versículo bem conhecido de nós não alcançar o nosso potencial. So then, because thou art lukewarm, are neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. O versículo diz assim, então, Apocalipse 3:16, assim porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. So we understand that God is not like someone who is in the middle. Então aqui nós podemos ver que Deus não gosta de alguém, como que ele não aceita você estar no meio, nem ir para frente, nem ir para trás, como está confortável. He wants you to go after the calling and be hot for God. Ele quer que nós corremos, esforçamos para ir atrás do nosso chamado, para alcançar o potencial que ele colocou em nós.
But whenever we do not go after that calling, Mas quando nós não vamos e buscamos o nosso chamado, Maslow says that negative things will come into our life. esse professor, ele disse, então, que o quê? Que as coisas negativas, então, isso aqui, irmãos, nós estamos, olha só, o missionário Mac, nessa manhã, ele pegou algo que, um termo psicológico, que eles usam na psicologia, de que se você não é tudo aquilo que foi criado para ser, que você então vai para o outro lado, começa a ir para um lado negativo na sua vida. E isso aí nós podemos colocar aplicar na nossa vida espiritual, porque Deus nos criou, cada um de nós, com chamado e com potencial de alcançar o chamado. A great example of this would be the story of Jonah. E um grande exemplo aqui é o profeta Jonas. Jonah was a great man. Ele era um homem maravilhoso. He was a preacher. Ele era um pregador. He obeyed God. Ele obedecia a Deus. You wouldn't say that he was mediocre. Você não falaria que ele era morno. But when God called him to a new level, to a higher calling, Mas quando Deus chamou ele para um novo nível, para um chamado além, he decided he didn't want to run towards that. He did not want that. ele decidiu de que não, tá bom aonde eu tô, tá bom o tipo de profeta que eu tô, eu não quero ir além. Então, ele não quis tomar ou dar o passo que Deus determinou para ele. And he ran from the call of God. E ele correu, ele foi para o lado oposto daquilo que Deus estava direcionando ele. And what were the things that God sent to his life? E o que foram as coisas que o Senhor teve que mandar para a vida de Jonas? A big storm and a big fish. Uma grande tempestade e um grande peixe. Because when we run from God's calling on our own lives, Porque quando nós corremos do chamado na nossa vida, God will send things our way to wake us up, to try to get us back on the right track. Deus, ele tenta, quando nós corremos do chamado que Deus colocou nas nossas vidas, ele tenta colocar coisas na nossa vida para tentar nos sacudir, para tentar nos levar de volta para o percurso que ele determinou para nós, para viver a vida que ele. Então, ele coloca as coisas e, às vezes, a gente não entende por que isso está acontecendo. Será que estamos fazendo tudo que Deus nos chamou para fazer? When I continue to study this, the things that Maslow wrote, E quando eu continuei a estudar todas aquilo que ele escreveu, there was one thing that he was missing. tinha uma coisa que eu vi que estava faltando. And he was missing the attack in the spiritual. Ele estava faltando colocar ali o ataque, Because most of the things he wrote could be translated to spiritual meanings. porque tudo aquilo que ele escreveu podia ser traduzido e colocado de uma maneira espiritual. But what he didn't understand is that when we run after that greatness and the calling of God, that the enemy wants to stop us. Mas algo que ele não entendeu por não ser um cristão é de que quando nós corremos para alcançar o chamado, para que o chamado seja feito na nossa vida de Deus, que as promessas de Deus se cumprem e sejamos tudo aquilo que o Senhor nos criou para ser, que nós temos grandes advertência do inimigo tentando nos parar. Because the enemy realizes that if we achieve that greatness, that he's in big trouble. Porque o inimigo, ele sabe, se nós alcançamos
aquilo que Deus nos criou para ser, ele está em problema, o inimigo está em problema. Last night at our meeting, we prayed for the infants in the church, as in, new people. Ontem, no culto de oração, nós oramos para os bebês que estão chegando na igreja. And I don't know if there's any infants in Christ watching today, but I want to speak to you for a moment. E eu não sei se tem algum novo convertido assistindo hoje, mas eu quero dizer algo especialmente para eles e para aqueles que estão lidando com novos convertidos. And I want to tell you that the enemy wants to stop you while you are still young in Christ. E eu quero te dizer que o inimigo, ele quer parar você enquanto você ainda está engatilhando no caminho do Senhor. Because he knows that if you keep growing and keep running after God, that you may achieve that greatness in your life. Porque o inimigo sabe, se você continuar correndo, no sentido buscando, aprendendo, se tornando um cristão maduro e a vontade de Deus ser cumprida na sua vida, que ele está em grande problema se você alcançar o potencial e aquilo que Deus te criou para ser. When the enemy heard that Jesus was born and that there was a baby who was going to become the next ruler, quando o inimigo escutou que Jesus tinha nascido e que ali tinha um bebê que ia se tornar o salvador do mundo, he immediately started killing the infants. Ele automaticamente declarou para começarem a matar tudo que era bebês. He realized that if he can kill his young, he can stop him from reaching that greatness. Porque ele sabia, se ele pudesse matar aquele bebê, ainda quando era um infante, ele podia dar o chamado e aquilo que Deus tinha enviado para ser. So infants in Christ, I want you to stay strong in God and be aware of the attack of the enemy. Então, os bebês em Cristo, fica alerta, fica atento, porque o inimigo quer te destruir antes de você alcançar a sua maturidade em Cristo. And it's also our job as the church to help these people reach their greatness. E é o nosso dever como cristão, que já estamos correndo a corrida há alguns tempos, de ajudar todos, como Paulo disse, a chegar e a terminar a sua corrida e alcançar o chamado que Deus tem para cada um. Irmãos, não tem nada maior ou mais gratificante, eu posso dizer, de quando você vê uma pessoa chegar na igreja com bagagens. E aí, daqui a pouco, você vê ela dar um passo. Você vê ela, daqui a pouco, começa a dar outro passo. Daqui a pouco, elas estão andando com as próprias pernas. E não só isso, já estão trazendo novas pessoas e começam a se envolver na igreja e começam a ser usados por Deus e começam a ser exatamente aquilo que Deus as criou para ser. Isso aí é muito gratificante. Então, nós, como cristãos, devemos fazer tudo para ajudar todos aqueles que chegam a alcançar o chamado. Sorry, Mac. Philippians 3 and 14. Vamos ler Filipenses 3 e 14. Filipenses 3 e 14. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. I love the wording that it uses in this scripture. I press. Eu amo a palavra que Paulo usa aqui. Ele está dizendo que ele prossegue, ele vai na direção, ele está indo
ele está buscando. I run towards the high calling. Eu corro na direção do chamado de Deus na minha vida. There are some things in life that you can't just walk after. You can't just slowly go after. There are things that you must run after. Tem coisas na nossa vida que nós não podemos mansamente ir em busca. Nós temos que correr, nós temos com força e ir atrás daquilo. And the calling of God is one of those things. E o chamado de Deus é uma dessas coisas. And notice that it is the high calling. E nota que é um chamado alto, um chamado para excelência. It is that greatness that we've been talking about this morning. É essa excelência que nós estamos falando, de tudo que a sua mão tocar para Deus, faça com todo o seu ser, com toda a sua força. It's that thing that's going to help us fulfill our potential that we've been talking about. É o desejo e a força que vai fazer com que nós alcançamos o potencial que Deus colocou em nós. There are many, the enemy wants to stop this from happening. E o inimigo, ele quer parar para que isso aconteça antes de você alcançar o seu potencial, antes de você ser aquilo que Deus te criou para ser. There are many reasons as to why Satan tempted Jesus in the wilderness. Tem muitas razões o porquê Satanás tentou Jesus quando ele estava no deserto. But could it have been that this was Satan's last attempt to stop the greatness of the ministry of Jesus that was coming? E para e pensa comigo, será que isso aqui era a última chance que ele tinha de tentar Jesus para que ele não fizesse aquilo que ele foi enviado para fazer? He realized that he felt when he was a baby, but he's got one more chance, so let me just give it what it's worth. Eu não pude acabar com a vida dele quando ele era bebê, mas deixa eu tentar mais uma vez. Quem sabe eu consigo. If the enemy is doing something likewise to you, if he's attacking you, and if he's trying to hinder you from moving forward, E se o inimigo está fazendo a mesma coisa com você, atacando você, tentando te impedir de ir adiante, de prosseguir, you need to take it as confirmation. você precisa levar isso aí, não dizer, sim, realmente, o inimigo está me atacando. Não. Sabe como que você tem que olhar pelos ataques do inimigo? É uma confirmação do meu chamado. Oh, glória! I remember the very first time that I was here in Brazil. Eu lembro a primeira vez que eu vim aqui no Brasil. And I was hearing the voice of God, and He was leading me and directing me. Eu estava ouvindo a voz de Deus e Ele estava me direcionando naquilo que era o meu chamado. And I was just growing in Christ. E eu estava crescendo em Cristo. And I was running after that greatness within me. E eu estava correndo atrás, porque quanto mais eu corria, prosseguia para o alvo, mais desejo eu tinha de prosseguir. And one night while I was sleeping, the enemy tried to come and attack me. E uma noite, quando eu estava dormindo, o inimigo veio e tentou me atacar. And I remember I got up and I prayed. E eu lembro, eu levantei e orei. And at the end of my prayer, I said, and by the way, thank you for the confirmation, Satan. E quando eu estava terminando a minha oração, eu disse, obrigado, inimigo, porque você acabou de confirmar o meu chamado. The enemy wants to stop us from reaching the greatness. E o inimigo, ele quer te deter antes de você alcançar o seu alvo. So as I'm finishing up, I have one more question to ask us this morning. E conforme eu estou quase terminando, eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. What does it cost to reach this greatness we've been talking about? O que nos vai custar para alcançar esse alvo que nós estamos falando? The cost is found in Matthew chapter 16. Matthew, Chapter 16, verse 24.
capítulo 16, versículo 24. Mateus 16, 24. Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Next verse. For whosoever will save his life shall lose it. Whosoever will lose his life for my sake shall find it. Então, Mateus 16, 24, 25. Então Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la, vai encontrá-la. The cost is everything. O custo para alcançar aquilo que o Senhor tem para você, custa tudo para você. If you're wondering what you have to do in order to reach the greatness of these men and women in the Bible, you must realize that they were willing to sacrifice everything. Se você está pensando como eu posso alcançar aquilo que Paulo alcançou, aquilo que as pessoas na palavra alcançou, eles sacrificaram tudo. Aí você está pensando já, porque a sua mente está nas coisas terrenas, nas coisas que é tocável. Eu não estou dizendo que o Senhor vai tirar aquilo que você já conquistou, só se você colocar essas coisas na frente de Deus. Mas o que eu estou te dizendo é, abre mão de tudo que você conhece de quando você servia ao mundo. E sirva a Deus, pula de cabeça. E sirva a Ele com mais força, vigor, como a palavra disse, para atingir o alvo daquilo que Deus criou você para ser. Porque Deus te criou com um alvo em mente. Ele já escreveu a sua história. So I remember listening to Brother Victor Jackson preach. Eu lembro escutar o pregador Victor Jackson. And he asked the question, how does God measure greatness? E ele perguntou como que Deus mede a grandeza. See, when the world's looking at great people, they're looking at people with a lot of things. Quando o mundo olha para uma pessoa que eles consideram grande ou que tenha excelência, eles consideram uma pessoa que tem muitas coisas materiais. Who has the most money? Quem tem mais dinheiro? The most houses, the most cars. Quem tem casas, mansões, chácaras, carros? In sports, who has the most championships? Nos esportes, quem já ganhou mais? Quem fez mais gol? Quem é mais famoso? But God looks at it the complete opposite. Mas Deus, ele olha o oposto do que o mundo olha. He says, who has given up the most for me? Quem se deu mais para mim, para o amor de mim? Who has sacrificed everything for me? Quem sacrificou tudo pro amor da minha obra? How much are you willing to give up and to sacrifice for God? E aí eu te pergunto, quanto que você está disposto a abrir mão e sacrificar para Deus? That will determine how far you get, how you fulfill your potential. E isso vai determinar aonde você vai chegar e você vai alcançar o seu potencial em Deus. So when we pray, I want you to pray, Lord, show me what you need me to sacrifice. E quando nós orarmos hoje, pergunta para Deus o que o Senhor quer que eu sacrifique, o que o Senhor quer que eu abra mão para ser o que o Senhor me criou para ser. I want you to pray that you will run after the calling, you will run after and fulfill that potential in your life. E ore para que você possa correr atrás do chamado, correr atrás para prossiga com o alvo de chegar até o final e para ser tudo que Deus te criou para ser. Because the last thing I want is to be before Jesus in that day and realizing that I could have done more for him. A última coisa que eu quero na minha vida
é estar diante de Jesus e descobrir que eu poderia ter feito mais, eu poderia ter sido mais, eu poderia ter dado mais de mim. Sister Mangan once said that I hope that I have to crawl and limp into heaven because I'm so tired from doing the work of God and giving my all here on earth. Uma pastora nos Estados Unidos, muito dedicada na obra de Deus, ela disse: eu espero que eu tenha que, quando eu estiver indo para o céu, nem se eu tenha que estar mancando, estar me rastejando, mas que eu possa entrar de uma forma de que eu estou rastejando porque eu estou tão cansada de me dar por inteiro aqui nessa terra, na obra do Senhor. So let's run towards that high call. Então vamos correr, vamos prosseguir para o alvo que Deus determinou na vida de cada um de nós. Aleluia! Que palavra poderosa que o Mac trouxe para nós hoje. Que palavra poderosa para que nós não vivemos uma vida. No inglês eles falam de mediocre, que é uma vida de que nunca alcancei o meu potencial. Sabia que eu deveria ir por ali, mas ia levar muito esforço. Então, eu fiquei mais confortável e vivi uma vida que trouxe prazer à minha carne. Uau. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a não querer esse tipo de vida. Deus nos ajude a olhar e dizer: eu quero mais. Eu não vou me saciar enquanto eu não alcançar o alvo destinado na minha vida por Deus e fazer tudo. Eu não vou me saciar enquanto o Senhor dizer: a sua carreira termina aqui, Isabel. Você fez tudo que eu coloquei em tuas mãos. Eu não vou me saciar. Eu vou continuar prosseguindo, eu vou continuar fazendo, eu vou continuar e tudo aquilo que o Senhor colocar em minhas mãos, eu quero fazer com excelência. Eu não quero apenas dizer assim: isso aqui tá bom. Não, não. Para Deus eu quero dar o meu melhor. Sim, é cansativo? Claro. Que eu que diga, é muito cansativo. Às vezes eu penso, não vou mentir para você, nossa, eu tenho que fazer o devocional, temos que fazer isso, mas eu tenho tantas outras coisas para fazer. Mas muitos de vocês estão esperando uma palavra. Então, eu me coloco na brecha. Eis-me aqui, Senhor. Você está colocando na brecha para ajudar o próximo? Você está colocando na brecha para alcançar o alvo que Deus tem na sua vida? Vamos orar. Deus, nos ajuda a ser melhor. Nos ajuda a ir além. Nos ajuda a buscar, Senhor, a prosseguir e não desanimar no meio do caminho. Mas queremos, Senhor, ser tudo aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Queremos ser tudo, Senhor, de acordo, Senhor, com a intenção do Teu coração para nossas vidas. O nosso chamado. Deus, ajuda-nos. Nos ajuda, Senhor, a buscar intensamente, Senhor, a alcançar o chamado, a alcançar o potencial que o Senhor colocou dentro de nós. Aleluia! Eu te louvo, Senhor. Eu te dou glória, Senhor. Tu és o meu Deus. Tu és o Todo-Poderoso. Aleluia! Aleluia! Senhor, dá um coração igual ao teu. Dá uma mente sã, Senhor Jesus. E uma mente, Senhor Jesus, que vamos além. Que buscamos, Senhor, a cada dia. Que nos damos por inteiro. Nem se é desgastante, nem se é, Senhor Jesus, que vai nos custar
tudo que temos, mas eu quero ser tudo que o Senhor intencionou. Aleluia. Abençoa cada um, Senhor, que está assistindo. Toca, Senhor, na vida de cada irmão. O Senhor falou com você hoje. O que você vai fazer? Você tem um chamado. E você está pensando, como? Mas vai ser difícil eu fazer tudo aquilo. Muitos de vocês receberam o seu chamado quando ainda estava jovem. Muitos de vocês receberam, o Senhor tem uma palavra, uma promessa. Ele disse algo para que você saiba. Você vai ser usado dessa forma. Eu pedi para isso. Só que você está indo para o outro lado, como Jonas fez. Pare, meu irmão, e volta. Volta para o caminho. Você diz, não, mas eu nunca saí do caminho. Você nunca saiu, você está vivendo a vida que você quer viver. Não que Deus tem para você. E a vida que Deus tem para você, sim, vai ser difícil, mas vai ser gratificante. E nós não fomos colocados aqui, porque esse tempo aqui é temporário. Nós vamos viver com Ele na eternidade. Quantas almas está esperando por você? Oh, aleluia! Que o Senhor te ajude neste dia. Que essa palavra te seja edificante, mas que essa palavra também te tira da zona de conforto e que te leva a fazer mais. Aleluia! O Senhor é maravilhoso. O Senhor é tremendo. Aleluia! Nos ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor Jesus. Cada um dos nossos irmãos, Senhor, a ser tudo. Aleluia. Aleluia. Ajuda a Amanda, Senhor, a alcançar o chamado que o Senhor tem na vida dela. Ajuda a Angelina, Senhor. Oh, Deus, o Senhor colocou tantos talentos nas mãos dessas pessoas. Help Danette, oh Lord, to be what you have called her to be. Help Daniel, oh Lord, to be all that you have called him to be. Ajuda a Esther, ajuda a Glória, help Hannah. Help Hannah, Lord, to be what you called her. Ajuda o Zéia, Senhor, a Janice. A Julie, Lord, the calling that you put in her life when she was 17 years old. Ajuda a Patrícia e o Valdemar, Senhor Jesus. Ajuda a Patrícia, Senhor. Oh, Deus. E o Gustavo, Senhor Jesus. A Roseli, Senhor, e o irmão Marcelo. O Valdeci e a Márcia. Ajuda eles, Senhor, a ser tudo que o Senhor os criou para ser. E todos aqueles que estão aqui, que alcancem o alvo que Deus colocou na vida deles. Todos nós temos um alvo. Não antes de alcançar o alvo que Deus determinou para você. Que o Senhor te abençoe. Vai com essa palavra. Seja abençoado. E abençoe a vida de alguém. Que o Senhor ministre na sua vida essa palavra. E não deixe ficar conformado em apenas existir. E nunca ser tudo aquilo que Deus te criou. Que esta palavra te incomode. Para que você alcance o alvo do chamado de Deus em tua vida. Seja grandemente abençoado. That this word will minister to your heart. Not just right now. But continually to you achieve the goal, the calling that God has in your life. Don't be comfortable, but go after your calling. Não esteja confortável. Prossiga. Prossiga o chamado. Que o Senhor te abençoe. Tchau, tchau.